um acordo final, assinado, vai para o Conselho de Segurança da ONU, não quer dizer muita coisa, mas é o mecanismo. Os dois principais para o Irã, é fundamental que ele tenha duas grandes potências garantindo todos os termos da negociação. E elas são a China e a Rússia. Elas são, na verdade, a parceria estratégica Rússia e China, que, em relação ao Irã, está mais solidificada do que nunca, incluindo os últimos encontros do presidente Xi Jinping, primeiro com Trump, depois com Putin e depois com os paquistaneses, e as conversas diretas dos iranianos com os chineses. Os chineses estão praticamente a ponto, e isso é algo que deixa os sionistas americanos e o lobby Israel e os doadores de Trump, que são todos sionistas, completamente fora de si. Sem disparar um tiro, a China vai ser a grande vencedora se houver um acordo entre Estados Unidos e Irã. Porque ela está avalizando e coordenando a sofisticação de diplomacia chinesa por trás, toda essa negociação complicadíssima. E a face de frente de tudo isso são os paquistaneses. Não só o homem forte do exército, o general, o marshal de campo Assir Munir, mas o ministro do interior paquistanês, que é xiita, isso é super importante. Quando ele foi numa das suas viagens recentes a Teherã, ele levou com ele um grupo de scholars xiitas paquistaneses importantíssimos para um encontro direto com o líder Mojtaba Khamenei. Os iranianos, eles apreciaram isso de uma maneira praticamente inexprimível, que foi uma demonstração de carinho, de respeito e de toda essa interação religiosa super importante. Tem 120 milhões de xiitas vivendo no Paquistão, que é um país mesmo de maioria sunita, mas com uma minoria xiita extremamente consequente. Os chineses não pressionam nada. Eles veem o que está acontecendo no campo e quando eles têm conversas diretas com os iranianos, com os paquistaneses e também com os russos eles estão no meio de uma reavaliação brutal da operação militar especial depois dos ataques contra civis no Donbass, e agora a barra vai ficar muito mais pesada. Então eles têm o seu problema de guerra para resolver. Ao mesmo tempo, todos sabem, todos os players aqui da Eurásia sabem que a guerra é uma guerra desmembrada. Tem um front na Ucrânia e tem um front no oeste da Ásia. O front no oeste da Ásia não é só a guerra dos Estados Unidos de Israel contra o Irã. É a guerra contra o eixo da resistência, como um todo. Especialmente, não só, evidentemente, as milícias do Iraque, os nossos amigos do Iêmen, Ansar Allah, Houthis, mas especialmente Hezbollah. Que Hezbollah é a única fonte de resistência para, mais uma vez, a demência destrutiva total daquele culto da morte no oeste da Ásia, que está anexando cada vez mais terras soberanas do sul do Líbano. Então os iranianos, os paquistaneses que entendem tudo isso, os chineses e os russos, eles querem uma solução global. E isso vai significar uma série de concessões extremamente penosas para os americanos, que vai ser praticamente impossível para um presidente alquebrado e a caminho de virar um pato manco nas eleições dos midterms em novembro fazer essas concessões, mas ele não tem outra saída, porque o buraco geopolítico, militar em que ele está enfiado foi provocado por si próprio. Ou seja, ele tem que achar uma saída que ele possa vender como vitória dentro dos Estados Unidos por todos os absurdos absolutamente inomináveis que ele provocou com as suas decisões.
Então todos os players estão a par disso. Tem um componente extremamente complicado que é qual vai ser o novo papel daqui para frente das monarquias, das petromonarquias do Golfo. As com uma visão um pouco menos limitada pelo dia a dia, pensando na nova arquitetura de segurança, elas já sabem que a nova arquitetura de segurança no oeste da Ásia vai ter fundamentalmente uma garantia do Paquistão, por causa do acordo militar Paquistão-Arábia Saudita ao mais alto nível. Já tem, por exemplo, 8.000 militares paquistaneses na base de Prince Sultan, na Arábia Saudita, e uma série enorme de jatos de guerra também. Então, esse guarda-chuva de proteção está sendo passado sem praticamente que se comente abertamente, dos Estados Unidos para o Paquistão. E, evidentemente, Qatar e Oman, que são bem mais polidos e sofisticados comparados com os outros do GCC, o Conselho de Cooperação do Golfo, estão trabalhando em mecanismos de normalização já com o Irã, incluindo, no caso de Oman, as novas regras de navegação no Estreito de Hormuz. As regras de navegação do lado iraniano já estão estabelecidas e é através de uma nova companhia, que é uma companhia de navegação do Golfo Pérsico, nome oficial, e qualquer tanker e supertanker que quer passar para o Estreito de Hormuz tem que negociar com eles, pagar o que não está sendo definido como um pedágio, mas está sendo definido como uma taxa administrativa bastante plausível, e não tem problema nenhum. E todo mundo está pagando sem reclamar, porque sabem que é o novo sistema. E os omanes estão trabalhando no o que vai acontecer em quem navegar por áreas territoriais de Oman. Qual vai ser a reação dos Emirados Árabes Unidos? Esse é o problema principal, porque existe uma aliança tóxica já selada, sionista, Hindutva, onde entra a Índia, e Wahhabi com traços ISIS, Estado Islâmico, diretamente, especialmente indiretamente, que é onde entra os Emirados Árabes. Essa aliança é muito perigosa para não só desestabilizar o oeste da Ásia, como, por exemplo, já desestabilizou os BRICS. Porque a gente tem 2 membros plenos dos BRICS, Índia e Emirados Árabes, em guerra aberta, quase aberta, direta e em diversos aspectos indireta e híbrida contra outro membro pleno, o Irã. Mas esse é o problema da implosão dos BRICS que está em andamento, e se isso pode ser contido até a cúpula dos BRICS em setembro em Nova Delhi. Então, para vocês terem uma ideia mais direta possível, aqui do nível da rua, dos chicumens de Xangai, é algo que a gente podia estar discutindo. Por exemplo, tem uma escola primária aqui do lado, tem uma estação de polícia, tem prédios residenciais, tem boutiques de luxo, tem cafés, podia estar sendo discutido normalmente no nível da rua. A complexidade de você ter um grupo de atores racionais que estão tentando resolver uma situação irracional por definição, provocada por um império irracional em decadência por definição, e tudo que pode dar errado daqui para frente. Ou seja, esse prenúncio, no momento que eu estou falando com vocês, no meio da semana, de que possa haver um Memorandum of Understanding, um memorando de entendimento mútuo, e a partir daí começarem as negociações a longo prazo para tentar resolver o final da guerra. Pode ser que tenha um colapso absoluto nos próximos dias. Ou pode ser que ele se segure e na semana que vem a gente tem talvez o início de uma longa negociação que os paquistaneses estão colocando entre 30 e 60 dias para daí se chegar a digamos, um deal final. Ninguém está esperando que isso aconteça, mas é um cenário plausível. Então tem esse misto de esperança
baseada em fatos. Por exemplo, você conversando com gente que tem acesso direto às negociações, sejam chineses quanto iranianos e paquistaneses, tem uma esperança de que é possível. E, evidentemente, tem os que não querem nenhum tipo de acordo, que já estão fazendo tudo para bombardear uma possibilidade até de acordo, que é justamente a Internacional Sionista, o lobby sionista e todos os que são pagos pelo lobby sionista. E isso, os negociadores, eles nos dizem, bom, a gente estava esperando isso desde o começo, não estamos espantados com nada. A gente continua o nosso trabalho, é possível, mas a gente sabe que é escalar um pico do Himalaia ou dos Pamirs. E que vai ser muito difícil, mas não tem outra saída. A outra saída qual é? A volta da guerra? Se há uma volta da guerra, a economia global, que já está no rumo do desastre praticamente, em questão de dias vai para o fundo do buraco negro mais negro possível. Ninguém quer essa saída, nem a presidência Trump, porque eles sabem perfeitamente as ramificações se isso acontecer. Não só as ramificações mesquinhas, pedestres da próxima eleição, que ele vai perder, evidentemente, virar um pato manco, mas a possibilidade mais tarde de impeachment, de os seus opositores forem em cima dele e dos seus comparsas, e uma situação fratricida e de briga interna nos Estados Unidos absolutamente... Bom, na verdade, a guerra civil larval já está em ação nos Estados Unidos. E daqui para frente, para isso ficar cada vez pior, basta uma faísca. Mas, principalmente, as consequências brutais para a economia global. A economia global tem que começar a se recuperar a partir de agora. Ou seja, a única boa notícia que pode acontecer nesses próximos dias, que são os dias mais perigosos, pré-possibilidade de ter um acordo, é de que se chega pelo menos justamente a esse memorando de entendimento primário e daí se começar uma negociação. Ou seja, quem vai ganhar nesse caso é o planeta inteiro. Mas a gente não está lá ainda. Bom, muito obrigado a vocês. Esse foi um Pepe Café relativamente curto. É o nosso último de Xangai. A semana que vem a gente vai estar de volta à Rússia, onde, claro, o espectro da negociação, da conversa e tudo entra em outras dimensões, incluindo o Fórum de São Petersburgo na semana que vem. Muito obrigado a vocês todos. Inscrevam-se no canal. E uma saudação da Xangai dos anos 30, com um upgrade para a Xangai. LuxPlay TV pela internet. Assine já. Podcut.